Bom dia a todos. Aqui é Justin Roberti com a Rochon TV. Bem-vindos ao Blocheads. Fico feliz por vocês se juntarem a nós novamente hoje. Se vocês têm acompanhado o programa, sabem que falamos muito sobre BTC e sobre inteligência artificial e a interseção entre cripto e inteligência artificial. Então, é sobre isso que vamos falar hoje. Especificamente, houve muitas notícias esta semana. A Tether abriu o código-fonte do seu kit de desenvolvimento de carteiras. Então, como um SDK tanto para humanos quanto para agentes de inteligência artificial construírem carteiras autocustodiais em Bitcoin, Ethereum e Solana. E mais, a Coinbase lançou um MCP de pagamentos permitindo que modelos de inteligência artificial como Claude Gemini criem instantaneamente carteiras e enviem pagamentos em stablecoins na cadeia. Então, sabe, isso levanta uma série de questões, não apenas em termos do que os agentes de inteligência artificial vão poder fazer, que é quase tudo, mas também o que acontece quando você tem um agente de inteligência artificial que também tem acesso a uma carteira. Agora eles podem entrar em DAOs. Agora podem votar. Agora podem fazer virtualmente tudo que qualquer outro cidadão da Web3 pode fazer. O que isso significa para o nosso espaço? Acho que ainda estamos para descobrir. Claro, a ambos também revelou o MP Flow, um agente de inteligência artificial que usa reforço de grafos profundos para impulsionar pagamentos na Lightning Network. Vamos falar com eles em alguns minutos, mas primeiro vamos começar com uma boa amiga minha. Ela já esteve no programa antes e sempre adoramos tê-la. Temos Lisa Loud da Secret Network, focando em privacidade e colaboração de agentes na Web3. Então, por que não começamos? Vou trazer Lisa porque sei que ela tem um prazo e depois vou rodar o comercial após a aparição dela. Vamos trazê-la ao palco. Oi, Lisa. Como você está hoje? Ei, Justin. Estou bem. E você? Bem. É ótimo tê-la aqui. Muito obrigado por vir ao programa. Adoro que o seu projeto esteja no espaço da Web3, mas ainda tão sintonizado com o que está acontecendo na inteligência artificial. Sabe, é porque você vê a inteligência artificial como a próxima onda de inovação. Quer dizer, blockchain tem sido a coisa quente nos últimos, 8 anos, 10 anos ou algo assim, e agora temos inteligência artificial. Você vê dessa forma? Bem, não exatamente. Eu reformularia um pouco. Então, acho que o ethos da Secret Network sempre foi como tornamos a descentralização prática e, quando olhamos para a inteligência artificial centralizada vai ser um grande problema para muitas pessoas, mesmo que elas não saibam hoje, porque assim que você descentraliza a inteligência artificial, assim que você centraliza a inteligência artificial, você tem Big Tech que pode controlar nossos padrões de pensamento basicamente, se você seguir essa linha de raciocínio. É bem assustador o quanto de controle eles podem ter. Então, a razão pela qual a Secret está na inteligência artificial agora é porque descentralização e confidencialidade são críticas para a adoção da inteligência artificial no futuro. Definitivamente. Agora, o que mais te excita em construir uma internet de agentes e como você vê o papel da Secret em ajudar a moldar esse futuro? Bem, esse movimento em direção a uma internet de agentes foi realmente iniciado pelo MIT. O projeto Nanda do MIT começou isso há cerca de 6 meses, 7 meses, e a Secret entrou porque o que a Secret está fazendo é fornecer o hardware, a infraestrutura para inteligência artificial confidencial. Então, entramos nesse movimento e rapidamente percebemos que a maior parte do Nanda, a maior parte do que o MIT está focado, é apenas a internet de agentes. Apenas um índice de agentes para que possamos acompanhar como os agentes estão performando, se são maus atores ou bons atores, algum tipo de protocolo para conversarem entre si, todas essas coisas não existem hoje. Então rapidamente percebemos que há uma grande lacuna em termos de como a blockchain entra nisso. Como a blockchain pode resolver alguns desses problemas com uma internet de agentes? Então, a Secret, junto com a Advanced Intelligence Artificial Society, criou esse projeto Web3 e é nisso que venho trabalhando. A Secret tem trabalhado nos últimos 3 meses. É um grupo muito técnico resolvendo problemas muito técnicos que acho que você simplesmente não pensa nesses problemas porque pensa, sim,
Ok, internet, sabemos como fazer internet, então quão difícil poderiam ser agentes, mas há um monte de problemas que surgem. Definitivamente. Por que não falamos um pouco sobre isso, como o projeto Web3Q e o MIT, como vocês estão ajudando em parceria com eles para que a inteligência artificial agentic possa coexistir na cadeia com usuários humanos? Então, pessoalmente, estou no comitê diretivo do Comitê Web3 e estamos montando grupos de trabalho para que possamos trazer mais pessoas para começar a ajudar com esse projeto porque é um trabalho grande e realmente os problemas que estamos tentando resolver são como pensamos em trilhões de agentes lá fora agindo no mundo e você mencionou e se eles tiverem acesso a carteiras, eles podem agir, podem entrar em DAOs, podem transacionar. Então, isso é um conceito alucinante, mas você começa a pensar, tudo bem, se vou fazer algum projeto, quero ir do ponto A ao ponto G. A passos A, B, C, D, I, F, G. Vou usar múltiplos agentes ao longo do caminho, certo? Então, como vou passar informação entre esses agentes? Vamos ter múltiplas agências centralizadas que têm esses agentes? Como vai haver um índice de agentes do MIT e depois um índice de agentes na Alemanha ou e como eles interagem? O problema do double pending, claro. Se você não tiver algo totalmente descentralizado, então como resolve o problema do double pending, apenas como um bom exemplo? Certo. Eles podem fazer algo em um pequeno jardim murado e depois algo em outro pequeno jardim murado. Então a blockchain tem a capacidade de resolver esses problemas porque já resolvemos muitos desses problemas na blockchain e na descentralização. Então, agora, se estamos falando de agentes, precisamos aplicar essa tecnologia à internet de agentes para torná-la verdadeiramente. Qual é a palavra? Precisamos que seja descentralizada é uma boa palavra. Mas quero usar uma palavra diferente aqui porque não é só descentralizada, mas confiável. Como confiamos que esses agentes são quem dizem ser? Como confiamos que são bons atores e que não estão fazendo coisas nas sombras? Então, é como aplicar identidade digital essencialmente aos agentes, o que é definitivamente uma ideia muito sã. O conceito de ser rugado por um agente já era ruim o suficiente, mas ser rugado por um agente que não tem identificação, você não pode encontrar e nunca pode encontrar quem o construiu, isso fica distópico bem rápido. Pessoal em casa, vocês podem ver como isso rapidamente sairia do controle porque não estamos falando de um agente aqui. Realmente acho que até o próximo ano, estamos falando de dezenas de milhares, se não centenas de milhares de agentes na blockchain. Na sua visão, qual é o caso de uso que mais te cita em termos de inteligência artificial agentic na blockchain? Sabe, tem havido muito alarde especificamente sobre tentar ganhar alguma vantagem incremental no trading e entendo por que as pessoas estão animadas com isso. Capitalistas, nós gostamos de ganhar dinheiro. Mas sabe, há outro caso de uso que talvez as pessoas estejam ignorando que é mais excitante para você? Para mim, não é. Realmente quero que nos afastemos da natureza especulativa do desenvolvimento de produtos, sabe? Parece que todos os tokens são impulsionados por especulação, então a blockchain, toda a indústria tem sido impulsionada por especulação, então o trading não é. Quer dizer, sou um trader e trading é divertido e agentes podem tornar o trading muito mais interessante, mas os casos de uso mais interessantes para mim são a eficiência. Eu gostaria de ver, passo tempo demais e tenho certeza de que é muito enviesado pela minha personalidade, mas passo tempo demais classificando detalhes e lendo contratos. Pegar um arquivo de um lugar para outro. Só sinto que não sou muito eficiente como humano com quantos canais todos nós temos agora? Temos Slack, temos Telegram e e-mail e telefone e WhatsApp. E como resolvemos tudo isso? E sei que não é um caso de uso super excitante no grande esquema das coisas porque não torna ninguém rico. Mas se fizesse todos nós capazes de focar no pensamento real, é isso que quero, que a inteligência artificial substitua todas essas coisas bobas que fazemos e torne isso no meu mundo utópico. Imagino que acordo de manhã e alguém pediu algum arquivo e meu agente de inteligência artificial só me diz, ei, alguém pediu esse arquivo. Encontrei aqui. Quer que eu envie? Acho que esta é a versão mais recente. Quero isso. Ah, totalmente. Quer dizer,
Honestamente, desde que sou propenso a pensamento não linear para começar, já uso inteligência artificial tanto dessa forma particular para absorver grandes quantidades, sabe, chats e assim por diante, ser capaz de extrair os tópicos-chave que falamos. Então, definitivamente, esse é um caso de uso excitante para mim. Acho que são formas em que, pelo menos para pessoas como eu, sabe, fazendo do lado da escrita e criativo, definitivamente já está mudando meu fluxo de trabalho dessa forma particular. Bem, vou precisar te deixar ir porque você tem um prazo rígido, mas há algum lugar onde as pessoas devem ir para saber mais sobre o trabalho que a Secret Network está fazendo na inteligência artificial? Sim, vocês podem nos seguir na Secret Network. Mas realmente, estou fazendo um chamado para participação no Comitê Web3Q porque precisamos de mais pessoas brilhantes trabalhando nesse problema. Precisamos de pessoas pensando em como os agentes vão interagir entre si. E é aí que precisamos dessas mentes brilhantes para entrar e compartilhar. Mesmo que você compartilhe apenas um pedaço de tempo, algumas horas por mês. Precisamos dessa multidão. Precisamos do poder cerebral da multidão de todos para descobrir como os agentes vão fluir para o futuro para que não acabemos em um mundo distópico onde todos estamos tipo porque não vimos isso vindo. Ninguém quer Skinner. Isso é verdade. Não precisamos de T-1000S nos rastreando. E você está procurando apenas projetos e Deus? É isso que você precisa no Kill? Sim, apenas pessoas. Apenas pessoas que Deus ou pessoas que têm pensamento de visão geral e estiveram no espaço blockchain que entendem inteligência artificial. É a Advanced Inteligência Artificial Society. AIS. Então, procurem AIS e também, por favor, me sigam. Vou falar sobre isso no meu Twitter. Sou Lisa Slaud, ou X, devo dizer. Então, me sigam e obrigado por me ter, Justin. Obrigado. Definitivamente sigam Lisa. Sempre vou chamar de Twitter não importa o que. Pessoalmente, foi um prazer tê-la. E pessoal em casa, fiquem conosco. Vou rodar alguns comerciais. Voltaremos em 1 minuto. Vamos para nossa segunda entrevista. Fiquem por aí conosco. Voltamos já. Obrigado, Lisa. Obrigada. Tchau, tchau. Cuide-se. Bem-vindos de volta, pessoal. Aqui é Justin Roberti novamente com vocês da Rochon TV e estou muito feliz por ter Jesse Schrader, CEO e cofundador da Ambos comigo. Como vai hoje, Jesse? Indo ótimo, Justin. Muito obrigado por me ter. Obrigado por vir. Então, o que vocês estão trabalhando é algo que definitivamente qualquer um que seja aderente ao Bitcoin, que acho que é provavelmente 100% da nossa audiência. Vocês estão trabalhando na construção de infraestrutura inteligente para escalar pagamentos Bitcoin na Lightning Network. Sabe, isso é algo que tentamos resolver há uma era. Falar mal do Bitcoin parece, sabe, falar negativamente da minha avó ou algo assim. Ainda amo Bitcoin, mas sabe, se você olhar, provavelmente uma das poucas críticas justas que você poderia fazer do Bitcoin, sabe, baseado no seu white paper, é que não escalou necessariamente para o tipo de uso global que está tendo. E então pode ser lento, pode ser caro, pode ser restritivo, e ainda assim não queremos, sabe, perturbar esse ecossistema perfeito que tem funcionado. Perfeito é uma palavra forte, mas fez o que precisava fazer todo esse tempo e qualquer falha para o Bitcoin será uma falha para todo o espaço afinal. Então, as apostas são enormes. O que a Ambos está fazendo de diferente fundamentalmente dos algoritmos de piloto automático anteriores da Lightning Network? Sim, acho que no geral o que vemos realmente focando no Bitcoin porque tem a segurança que você sabe que tudo gira em torno. E se você olhar para a metodologia de startup enxuta, é fazer coisas que não escalam. E então focar na segurança nos permite construir em cima de todas as camadas que permitem que o Bitcoin escale. E é por isso que estamos focados na Lightning, porque permite essa finalidade instantânea em pagamentos e pode ser sem confiança e permite que o Bitcoin como token escale. O que vimos dos métodos de piloto automático anteriores e a razão pela qual estamos falando de piloto automático para Lightning é porque Lightning é inerentemente complexa. Jesse Schrader, mas as primeiras iterações de um piloto automático para Lightning eram muito autorreforçadoras. Causavam um loop de feedback positivo que causava centralização dentro da rede.
E isso se torna um grande problema quando temos grandes jogadores empresariais entrando na Lightning Network e estamos vendo muito momentum, especialmente recentemente, é realmente pensar sobre como recentralizamos isso e mantemos descentralizado e mantemos sem confiança. Acho que isso é uma peça extremamente importante do que estamos trabalhando. Então, definitivamente temos alguns DAOs e projetos assistindo, mas vamos quebrar isso. Para aqueles de nós que não codificam, sabe, como o MP Flow realmente impulsiona o Throughput. Pode quebrar o que está acontecendo nos bastidores para não engenheiros. Claro! Então, vamos falar sobre transporte e estradas e tráfego. Bem, o que estamos falando é realmente identificar quais são os gargalos dentro da nossa rede de transporte. Onde o tráfego está se acumulando e se você olhar usando as metodologias de piloto automático anteriores, está usando um algoritmo chamado BitVNs que vamos quebrar isso mais, é uma conexão e é central por todas as conexões que tem e não leva em conta se está em uma estrada de uma faixa ou uma rodovia de 4 faixas. O algoritmo de fluxo máximo que estamos aplicando com MP Flow identifica e pode identificar throughput e identificar esses gargalos severos dentro da rede. E o que isso realmente significa é que quando você pega seu Bitcoin e diz, quero colocar isso na Lightning Network, quero acessar algum rendimento, quero rotear pagamentos, quero apoiar a rede. Bem, você quer que seu Bitcoin vá o mais longe possível. E a maneira real de fazer isso é identificar esses gargalos e então construir um substituto ou construir infraestrutura adicional nessas áreas para que você possa ter pagamentos super confiáveis, o que está se tornando cada vez mais importante à medida que olhamos para agentes de inteligência artificial e ser capaz de escalar pagamentos. Realmente se trata de eficiência de capital no final do dia. Então, essa capacidade de impulsionar throughput e portanto ser capaz de construir até uma escala global de transações ou isso também é em resposta a um aumento na atividade que veremos na cadeia sem dúvida de muitos agentes de inteligência artificial que já estão aí, certamente vão estar aí muito mais prolificamente ao longo deste próximo ano, o que acho que realmente poderia haver razoavelmente causando um pico na atividade especialmente em uma rede como o Bitcoin que é meio constrita e também tem um monte de interesse de investidores de todos os lugares. Sim. Vamos olhar para notícias recentes onde Substrip e Paradig lançaram sua blockchain Tempo, e a primeira pergunta foi você lançou essa stablecoin é tipo quantas transações eu poderia realmente processar através dessa blockchain porque blockchains inerentemente precisam de um estado global e isso requer prova de trabalho e prova de trabalho é cara. Então como nos afastamos desse modelo constrito porque a blockchain Tempo realmente só pode fazer 100 mil transações por segundo, o que parece muito. Pode ser uma melhoria do Visa, mas no geral não te leva à escala que precisamos para a economia da internet, a economia das máquinas, porque apenas buscas no Google requerem 189 mil buscas no Google por segundo. Então, apenas essa é uma blockchain Tempo. Se você quiser colocar o globo inteiro nisso, você não pode usar uma blockchain para resolver isso. Você tem que mover off-chain e é aí que a Lightning entra porque é sem confiança e te dá o assentamento final. Definitivamente. Sabe, uma das coisas que você está fornecendo aqui não é apenas velocidade, mas também segurança. Há novos riscos? Há novas superfícies de ataque ao introduzir um agente de inteligência artificial para gerenciar liquidez real de Bitcoin em nós Lightning? Você pensaria que sim, mas a resposta é não. Realmente estamos usando inteligência artificial para resolver o problema mais difícil, e então estamos usando apenas algumas heurísticas e regras gerais para determinar quando aplicamos isso. Realmente é pedir ao ChatGPT quando você precisa de algum suporte ao escrever um e-mail. Como devo pensar sobre isso? E é assim que estamos realmente aplicando esse agente de inteligência artificial. Não está totalmente solto. Está fazendo análise de dados para nós que simplesmente está além da compreensão humana. Realmente só posso escolher entre 8 escolhas em um menu, mas aqui temos uma rede inteira da qual temos que escolher que envolve 15 mil opções. Certo. Definitivamente. Sabe, outra coisa que é sempre uma preocupação este ano é, claro, liquidez. A alocação de liquidez impulsionada por inteligência artificial pode introduzir novos riscos de centralização? Há verificações que podemos colocar para manter a Lightning descentralizada enquanto em escala? Absolutamente. E isso foi parte de uma pesquisa para o MP Flow. Porque o que realmente fizemos foi ver quão bem isso performa se os maiores nós na rede desaparecerem. Pode ainda superar? E a resposta foi sim. Performou melhor sob essas circunstâncias do que qualquer um dos algoritmos de BitVNs ou qualquer um dos pilotos automáticos anteriores. Então, realmente está olhando para isso. Então diga Coinbase desaparece ou fica offline. Isso aconteceu algumas vezes antes.
mas realmente queremos essa robustez descentralizada que vem de redes descentralizadas. Então, precisamos de um algoritmo de inteligência artificial que realmente performe bem e melhor do que cálculos existentes nessas circunstâncias para realmente dar às pessoas o benefício de uma rede descentralizada. Liz estava falando sobre a internet de agentes. Há algo que você queria dizer que se conecta com o que ela estava falando? Absolutamente. Acho que o que vimos é uma explosão do que veremos é uma explosão de stablecoins após o Genius Act. Temos ventos de cauda incríveis. Todo mundo e sua mãe vão emitir uma stablecoin porque é um modelo de negócios incrível. Mas a questão é como todas elas interoperam e com a Lightning realmente temos o protocolo L402 que foi, sabe, o erro HTTP em vez de 404 página não encontrada era 402 pagamento requerido e a parte L significa que a Lightning está pronta para lidar com isso. Então está pronta para realmente ser essa peça de pagamento requerido e isso é perfeito para agentes de inteligência artificial. É realmente algo que usamos internamente. Basicamente é assim que você pode fazer micropagamentos porque a Lightning Network pode fazer 40 milhões de transações por segundo. Bem acima dos limiares necessários para realmente trazer a economia das máquinas sem fazer um monte de trade-offs de confiança. Sim. Sabe, pessoalmente, vejo havendo muitos lugares onde inteligência artificial e blockchain certamente se intersectam de uma forma que não apenas é útil um para o outro, mas sabe, inteligência artificial meio que blockchain precisa do caso de uso bem-sucedido. Poderíamos usar uma vitória. E inteligência artificial precisa de blockchain para tentar mantê-la de ser, sabe, completamente um faroeste de nós sendo enganados por robôs essencialmente. Isso seria um futuro bem sombrio se tudo fosse apenas anônimo e auto-iterativo. Quer dizer, todos podemos imaginar, sabe, o efeito tribuble pessoal em casa, se você for velho como eu, sabe, quão rapidamente isso continuaria a iterar e então se tornar como um grande problema, sabe? Para o pessoal da Web3 e os DENs em casa que talvez não estejam tão dentro da coisa de inteligência artificial, sabe, por que não resumir o que você vê como o quisme entre inteligência artificial e blockchain? Porque os dois, sabe, são o chocolate e a manteiga de amendoim que precisam ir juntos neste caso particular. Sim, acho que a blockchain no geral, sabe, dá ao Bitcoin realmente uma maneira de manter as coisas seguras e imutáveis e prevenir double sending. E sabe, minha opinião pessoal é que não precisa haver mais de uma blockchain, mas estou vendo uma explosão de interesse. Todo mundo quer ter sua própria blockchain, ser o próximo Bitcoin. Mas no geral, acho que precisamos de um estado global. E Bitcoin já fez alguns trade-offs aí. Mas agora a questão é como escalamos isso. Então, realmente, temos essa blockchain que tem alta segurança, tem o estado global, mas não tem a escalabilidade para realmente servir à economia de inteligência artificial. Como movemos toneladas e toneladas de transações? Porque o que Lisa disse no segmento anterior é basicamente você vai ter muitos agentes que todos vão ser especialistas em seu próprio campo e como eles vão falar uns com os outros. Se você tiver essa explosão de transações, causará toda a rede cair. E é por isso que você precisa mover off-chain. Não podemos ter esse nível de congestionamento na blockchain em si. E já vimos congestionamento aparecer em blockchains muito centralizadas como o Tron, onde transações individuais para Tether estão custando vários dólares por transação. E isso é um indicador de que as coisas simplesmente não estão escalando e temos que mover a prova de trabalho, manter isso na blockchain, mas realmente mover nossas transações off-chain e manter as coisas na Lightning Network. Absolutamente. Então, sabe, onde as pessoas devem ir para aprender mais sobre a ambos e o que vocês estão fazendo aqui para acelerar transações na Lightning Network? Sim, vocês podem nos encontrar em ambos.tech, ambos. E lá vocês podem ver todos os nossos serviços desde a geração de rendimento até nosso mercado de liquidez e todos os dados e análises que vocês quiserem para aprender mais sobre a Lightning Network. Vocês estão procurando parceiros nisso? Estão procurando Deus ou isso já é um produto para consumidores neste ponto? Acho que realmente o que estamos entregando é ei, publicamos essa pesquisa revisada por pares e agora isso está na frente das pessoas. As pessoas podem comentar, nos dar feedback. Sabe, amamos os críticos, mas realmente estamos oferecendo isso como um serviço para as pessoas para que possam se sentir confortáveis realmente implantando seu Bitcoin na Lightning Network e saber que, sabe, seu dinheiro está indo o mais longe possível para realmente apoiar a adoção do Bitcoin como meio de troca. Definitivamente. Então, as pessoas devem ir e conferir o white paper. Vocês estão abertos a feedback, o que na verdade é sempre bom ouvir. Sabe,
com toda a positividade haha que acontece em muitos cantos da Web3, às vezes somos um pouco avessos a críticas e isso não é sinal de um espaço saudável. Um espaço saudável tem que permitir discurso e tem que permitir pontos de vista opostos. Não podemos estar em uma situação onde, sabe, não estamos prontos para ouvir nossa audiência final. Então, isso é ótimo ouvir. Amo o que vocês estão fazendo. Adoraria ouvir mais sobre isso e ver como vai para vocês. Claro, pessoal do Bitcoin, se vocês ainda não pegaram, certamente uma das narrativas cripto mais quentes de 2025, mais do que eu teria pensado no início deste ano. Então, vamos ficar de olho em qualquer coisa relacionada a Bitcoin e inteligência artificial na minha opinião. Mas definitivamente trabalho muito legal que vocês estão fazendo. Espero que volte. Jesse, obrigado por vir ao programa e falar conosco. Foi um prazer absoluto. Muito obrigado, Justin. Foi ótimo tê-lo. Obrigado por vir. Então, tudo bem, vamos tirar Jesse e depois vamos para nosso painel. Temos algumas pessoas bem duronas no nosso painel. Tipo, honestamente, este programa tem sido tão afortunado em termos de atrair convidados recorrentes brilhantes. Temos Mil da American Fortress. Temos de Allen da UV Inteligência Artificial. Estiveram algumas vezes. Temos Matthew da Zeta Chain. E temos Tufi da Hypercycle. Vamos voltar com eles. Vou rodar o comercial agora para não ter que rodar no meio da nossa conversa. Então, por favor, fiquem conosco enquanto rodo isso e voltaremos em apenas 3 minutos com mais brilho sobre inteligência artificial e cripto e Bitcoin em particular. É um mundo louco em que estamos vivendo agora, pessoal. Tudo está evoluindo em todos os lugares. Então, vamos falar mais sobre isso quando voltarmos. Bem-vindos, pessoal. Aqui é Justin. Estou de volta. Temos nosso painel conosco aqui. Vamos trazer Jesse também. Lá vamos nós. Vamos colocar Jesse com o painel também. Temos um monte de pesos pesados sérios dentro do espaço aqui. Tem o Tufi Siba. Ele é cofundador e CEO da Hypercycle criando infraestrutura de inteligência artificial descentralizada e escalável. E temos quem mais? Temos Matthew, bem, na verdade não da ZetaChat. Acho que ele não está conosco. Temos de Allen conosco da Covi Inteligência Artificial que está desenvolvendo ferramentas avançadas de inteligência artificial para redes descentralizadas e Mil da CEO da American Fortress especializando em segurança impulsionada por inteligência artificial e proteção de ativos digitais. Bom ver vocês, senhores. Como estão hoje? Ótimo. E você? Ótimo tê-los. E claro, temos Jesse que apresentei no último segmento. Sabe, agora, parte do porquê de eu ter feito isso esta semana é porque fiquei com esse assunto. Queria olhar para as ferramentas que estão sendo disponibilizadas para Deus de blockchain. Primeiro, vemos como um sinal bullish que as Tethers e as Coinbases do mundo estão entrando e, sabe, abrindo seus SDKs, sabe, tornando mais fácil incorporar carteiras. O que acha, Tufi? Ah, sim, absolutamente. Acho que há muito a vir desse espaço porque na verdade está vindo ao mesmo tempo que muitos mainstream estão canalizando pessoas para a internet de inteligência artificial. Notamos nos últimos 12 meses ou devo dizer 11 meses do MCP entrópico ao Google A2A e depois ao Google AP2 que foi 16 de setembro, Cisco em 10 de julho com a internet de agentes de inteligência artificial e como todos sabem o MIT fazendo muito trabalho nesse espaço, mas também da perspectiva de pagamento Mastercard, Visa, PayPal. Todos eles já construíram muitas pontes para os Homo sapiens pagarem agentes. E realmente acho que o mundo cripto habilitando pessoas também. Há muito trabalho que ainda precisa ser feito, mas está progredindo bem. E não estamos notando que a convergência entre o mundo cripto e o mundo mainstream está acontecendo nessa interseção onde ambos precisam falar com a máquina e acho que há muita superioridade que as pessoas têm de volta e isso é cripto versus fiat porque o fiat ainda luta com você é tão bom quanto seu elo mais fraco.
O que significa que se você é um banco e diz que tem 80 bilhões de dólares em USDC, mas ok, bem, estamos contando com essa terceira parte que está lá, mas os Homo sapiens estão confortáveis com isso, tudo bem, mas quando se trata de inteligência artificial, a inteligência artificial precisa contar com um mundo de bits e bytes, é muito mais confiável porque é tudo massa. Então se você tem Bitcoin no back-end, você sabe toda a proveniência em todas essas coisas. Então, sim, acho que essa convergência é boa para todos nós. O que é algo que mencionei na conversa anterior com você. Muitas pessoas de Wall Street sentem que vai haver alguma grande catástrofe por causa de crise de liquidez e crunch de liquidez. O que eles não sabem é o que as pessoas aqui no seu programa sabem, é que a capacidade de ter representações para as máquinas transacionarem, a velocidade entre máquinas que transacionam é muito mais rápida. Então, por exemplo, se você tem USDC, digamos 80 bilhões de backup para esse USD cripto para USDC. Mas se isso também está representando máquinas falando com máquinas, sem humano, a capacidade disso seria como se você tivesse 80 trilhões a mais, sabe? Então é isso que estamos abordando. E aqueles que estão sintonizando nisso provavelmente percebem que a economia vai mudar em hipervelocidade e a hiperinflação está a poucos passos de todos nós. Então, seria bom defender isso. Definitivamente é bom ver bem blockchain sendo um tipo de espaço tech forward. Acho que talvez não seja surpreendente, mas é bom vê-los prontos para abraçar a tecnologia. Acho que é um movimento realmente positivo indo para você. Talvez eu esteja catastrofizando nas coisas que disse antes. Eu digo algumas às vezes, eu digo algumas coisas intencionalmente controversas, então não quero mas talvez toda essa ideia, os agentes de inteligência artificial vão entrar e nos superar e criar um efeito de internet morta em torno de exchanges e quadros de projetos e esse tipo de coisa. Talvez isso seja tudo exagerado. Quer dizer, honesto, como minha tendência é pensar sempre que humanos têm uma nova tecnologia, eu tenho que pensar na maneira mais gnarly que eles poderiam possivelmente usá-la e assumir que não só pode acontecer, mas inevitavelmente acontecerá. E provavelmente primeiro, como humanos somos criaturas muito curiosas, mas somos meio previsíveis, mas talvez o comportamento agentic, talvez eles sejam cidadãos modelos, já que são todos baseados em regras, ao contrário de humanos que são completamente somos, principalmente impulsionados emocionalmente, completamente racionais. Às vezes que tipo de impacto você espera que agentes de inteligência artificial tenham no espaço em 2026? Então você está me perguntando se o apocalipse skinner de inteligência artificial para carteiras cripto está vindo ou eu não estou dando crédito suficiente assumindo que eles vão entrar na nossa casa e ser hóspedes ruins. Talvez não sejam. Talvez sejam hóspedes superlativos. Bem, vou te dar alguma intel que estamos encontrando apenas no nosso próprio negócio, certo? Fazemos essa carteira agentic, certo? Que tem uma interface MCP para robôs poderem usar tão bem quanto uma pessoa. E o maior feedback que recebemos de tipo estamos terminando nossa rodada e basicamente todos os grandes investidores na nossa rodada são tipo queremos investir em você porque investimos em 10 projetos de inteligência artificial e então eles não têm lugar para esses robôs realmente fazerem nada. Então há um enorme problema de adoção agora, como todo mundo tipo agentes de inteligência artificial vão dominar, vai haver inteligência artificial em todos os lugares, mas está realmente funcionando em algum lugar agora? E pelo menos do meu feedback pessoal, há um monte de startups, um monte de ótima tech, e não está ganhando tração. Então estamos acomodando isso. Então estamos prestes a ver, quer dizer, poderei te dizer em 6 meses, esse apocalipse skinner está acontecendo? Nossos agentes de inteligência artificial de fato vão tipo rodar o DFI para o chão, sabe? Operando dentro da nossa carteira que será conectada ao DFI e tal, certo? Então, não sei a resposta para essa pergunta porque tenho a sensação de que geralmente esses são apenas programas. Não são tipo superinteligência. Não vão tentar quebrar a caixa. Isso não é realmente um pesadelo que está em qualquer lugar. Não estamos perto disso. Talvez, sabe, isso aconteça no futuro, mas tipo você pode dizer ao seu agente de inteligência artificial para se comportar e na medida em que não vai estar, sabe, fornecendo valor ao seu humano, pode ser regulado. Então, não estou preocupado com o apocalipse de inteligência artificial. Estou mais preocupado em realmente torná-lo útil e realmente torná-lo valioso para os humanos. Isso parece ser o problema imediato. Certamente parece excitar a imaginação de muitas pessoas. Isso é absolutamente verdade.
E parece que a primeira coisa que os humanos quiseram perguntar sobre isso é tipo, posso fazer isso me dar uma vantagem incremental de alguma forma no investimento? Isso foi tipo a primeira, sempre estamos procurando uma maneira de ganhar dinheiro com algo primeiro. Bem, vi outro ponto de prova. Não posso dizer quem me mostrou, mas uma das pessoas na nossa cap table está rodando um agente de inteligência artificial botted que é um trader muito conservador. E ele me mostrou o desempenho dele. E essa coisa não perdeu uma trade em um ano. E fez dezenas de milhares de trades. E não está obtendo resultados insanos. Não é tipo 50%, mas é 15% de trading muito seguro, certo? E essa coisa está fazendo trades em um ritmo razoável, mas não é tipo fazendo alto volume ou essa coisa insana de quão que realmente tentaria sabe ser seria mais obviamente prejudicial, certo? Então quer dizer acho que a inteligência artificial vai ajudar. Vai ser interessante quando tipo os bots de inteligência artificial estiverem todos indo uns contra os outros e tipo o que vai acontecer então, certo? Tipo quer dizer porque em todo bom trade alguém está perdendo então sabe vai haver um robô triste do outro lado dessa trade e o que esse robô vai fazer sobre isso, certo? Pode ir Skinner. Sim. E se você souber 6 meses antes? Você tem que me dizer porque então vamos apenas fazer programas contínuos sobre como ajustar aos seus overlords robôs, como sobreviver. Mas isso serão alguns episódios excitantes. Dial. Moro em Wyoming. Temos porte velado. Então. Sim. Não, totalmente, mas quer dizer você viu Terminator. Esses são alguns robôs assustadores. Dylan, vou para você. Então, em termos dessa mudança que as pessoas estão procurando em termos de dinâmica. Quer dizer, primeiro de tudo, Mo faz um ponto justo e estamos dizendo que vai fazer isso. Não necessariamente sabemos que fará, mas são movimentos de entidades como Coinbase e Tether, vocês lançando toolkit para que agentes possam criar carteiras, segurar cripto, pagar por serviços, fazer, assumo, quase tudo que um humano faria dentro do ecossistema Web3, sabe? Qual é a maior mudança no mundo real que você espera ver saindo desses movimentos ou isso é apenas nós pessoas tecnicamente inclinadas falando sobre uma ideia excitante uns para os outros ou investidores, sabe, busando sobre isso uns para os outros? É um pouco dos dois e o tempo vai provar ambos. Acho que tipo olho para isso em analogia em termos prosaicos ou cotidianos como se eu, por exemplo, e isso pode soar engraçado mas é tipo imagine que a serra de fita acabou de ser inventada. Isso agora significa que as pessoas vão começar a construir suas próprias casas, se fazer armários e suas cozinhas e coisas assim? Isso é verdade. Posso imaginar a cobertura se a serra de fita acabasse de ser inventada. Exatamente. Então, realmente penso nisso nesses termos. Então expertise ainda acho que importa bastante. Experiência ainda importa bastante. Implementando um conjunto de ferramentas que é agitic ou de outra forma que fica do treino da sua imaginação e expertise, bem realmente demanda depende da sua imaginação e expertise. Então ainda vejo que vai haver uma lacuna entre a capacidade de análise de intenção e tipo o que eu chamaria de modelos de ação grandes ou lantes tipo ser capaz de tomar ações baseadas na sua análise de intenção. E tendo isso, tendo a elacridade e a consistência que você esperaria de sabe um ser humano especialista, sendo capaz de fazer isso tipo como estava falando sobre um dos investidores da cap table deles, sabe utilizando um bot agentic para fazer trades. Então é tipo eles mas eles sabem que estão configurando isso. Há alguma intenção aí? Certo. Então há uma misconcepção pelo menos entre as massas quanto a sabe a orientação black box de agente, e o que é possível e o que sabe eles podem cuspir e o que podem fazer. E o mercado realmente ama isso, porém tipo olhe para o protocolo virtual ativo com melhor desempenho único nos últimos 2 anos em toda a nossa indústria. É tipo ganhos de 11.000%, algo assim, ou 11.000x. Então, o mercado ama a ideia. Mas acho que fica um pouco mais longe da realidade. A realidade, acho, é mais como o framework agitic, mais como maneiras otimizadas diferentes que você pode conectar funções às intenções do usuário, seja dentro de instrumentação financeira ou de outra forma. Sim. E é aí que tipo vejo isso.
Então você vê Mihal pivotou bem rápido ou bem definitivamente de sabe um futuro onde agentes de inteligência artificial estão fazendo trades ao lado de humanos para uma realidade onde agentes de inteligência artificial estão fazendo trade junto com outros agentes de inteligência artificial, o que meio que sugere que tipo sabe o que eu posso entender. Eu poderia escrever uma peça de opinião sobre qualquer lado verdadeiramente. Eu poderia totalmente ver por que o reconhecimento de padrão superior ou de inteligência artificial humanos não poderiam competir com isso. Mas também o mercado, particularmente o mercado de ativos digitais, nem sempre é impulsionado por coisas que fazem sentido ou são previsíveis. Sem mencionar eventos Black Swan que ferram economistas regulares também, sabe? Tipo outra guerra acontece, o dólar colapsa. Quer dizer, sabe, algo assim. Você acha que vai haver espaço para traders humanos ou nos próximos anos, cara? Eu mesmo sim, eu realmente absolutamente faço. Acredite ou não, eu vejo humanos como sendo potenciais orquestradores de estratégias de trading algorítmicas imaginativas que desafiam até a interpretação para si mesmos. O que quero dizer com isso é tipo há uma possibilidade de que um humano possa juntar algum tipo de estratégia de trading algorítmica que eles não têm ideia por que funciona ou como funciona. Então acho que vai haver um pouco de serendipidade envolvida. Mas ultimamente um humano vai estar talvez juntando isso. Talvez estejamos há alguns anos de agentes tendo a capacidade de fazer isso da mesma forma que um humano faria. Mas eu poderia estar errado, cara. Definitivamente estive errado antes. Talvez esteja apenas 6 meses. Talvez esteja 5 anos. Mas acho que há um pouco de lacuna. Sim, definitivamente. Jesse, vamos voltar para você. Obrigado por se juntar ao painel. Então, Coinbase e Tether lançando toolkits para que agentes de inteligência artificial possam criar e segurar carteiras. Sabe, estou sendo excessivamente poliana e pensando, bem, isso é bom. Eles são empresas tech-forward obviamente, sabe, estando no espaço blockchain eles estão tentando estar à frente da curva nisso ou há apenas algo meio como isso é apenas um land grab meio como tudo mais como vimos acontecer com mídia social e toda outra grande empresa de tech, sabe o que você acha das intenções deles em tentar entrar e abrir suas carteiras ou para projetos? Com certeza. Essas pessoas acham que as Coinbases, as Binances do mundo, quer dizer, eles estão realmente se posicionando para ser parte da economia de pagamentos e acho que uma das maiores tendências que vimos é um crescimento de inteligência artificial e agentes de inteligência artificial. Então tipo como esses essas entidades o transacionarão e o Coinbase, entre outros sabe, precisarão se posicionar para capturar essa onda. Acho que no que diz respeito à economia de inteligência artificial o vencedor não está claro. Estamos vendo diferentes empresas alcançando umas às outras muito rapidamente, e então a corrida está longe de acabar. Acho que muitas dessas empresas pensaram que tinham um fosso, e o que estamos aprendendo é que realmente não tem. Então é realmente quanto compute você pode colocar nisso? Qual é seu algoritmo para treinamento, e coisas podem mudar muito rapidamente. Então, se você vai pensar nisso em estruturar a economia, você quer estar posicionado em pagamentos porque alguns desses agentes realmente serão muito bons em certas tarefas e se conectar a eles será um essencial e pode te fornecer alfa nos seus trades se você estiver abordando isso do ângulo financeiro. Definitivamente. Sabe, deixe-me voltar o over para Tufi. Então Coinbase está prometendo sem chave a API necessária. Isso é realmente seguro para usuários ou não apenas abre um monte de novos riscos? O que você vê como sendo o maior risco em dar a um agente de inteligência artificial esse nível de acesso? Eu não sei sobre o aspecto de segurança que eles implementaram, mas posso imaginar que se eles deixarem aberto de um lado provavelmente tenham algumas limitações de outro, enquanto sabe se pode fazer XYZ mas não pode fazer ABC ou whatnot. No entanto, uma coisa que que venho profundamente envolvido é para garantir que as pessoas mudem o pensamento de o vencedor não vai haver um vencedor, certo? É a rede que cada um e todos aqui vocês têm no painel, eles estão meio envolvidos nessa rede de uma forma ou outra que eles eu chamo de internet de inteligência artificial, e sabe estava na Assembleia Nacional na semana passada na Coreia do Sul, e fizemos alguns anúncios enormes onde nomeamos a Coreia do Sul para assumir co-líder número 1 para a internet de inteligência artificial e temos as nações GCC, 6 delas estão assumindo a liderança para a internet de inteligência artificial, então há muitos press releases que vão sair sobre isso mas efetivamente,
O que isso está te dizendo é que quando todos estão correndo dizendo que tipo eu tenho a maior quantidade de compute, vou ganhar e alguém está pensando que vai ganhar. Olá, não estamos mudando a corrida para um cenário colaborativo fornecendo essa rede porque nessa rede se você tem um inteiro GRU e alguém tem um inteiro Microsoft mas o sabe digamos que Dylan tem a rede onde ele é capaz de conectar os dois agente por agente quer você goste ou não se eles tiverem acesso à internet adivinha só nós fornecemos a eles a capacidade de falar uns com os outros é o que a Hypercycle faz então efetivamente os aspectos colaborativos sempre vencerão qualquer cientista de inteligência artificial te diria que a emergência da inteligência será muito mais superior do que sozinhos o que eu esperava mudar em 2026 onde todos vão começar olhando para isso que não é como enquanto compute é necessário mas não é suficiente. A competição é sempre bem-vinda mas aspecto colaborativo é o que está sendo implementado e é o que realmente acaba fazendo a internet de inteligência artificial será muito mais inteligente do que qualquer inteligência artificial única. Não importa o que Microsoft te diga, não importa o que Google te diga, não importa o que governo dos Estados Unidos, governo chinês, não importa. Nenhum vai ganhar. E adivinha só? Se uma única entidade vai ganhar essa corrida, game over. Não se preocupe com tipo Terminator game over tipo o que essa entidade pensa essa é o maior perigo a propósito antes de inteligência artificial por conta própria vai dominar. Se uma única entidade chega a esse ponto no tempo onde pode perguntar à máquina como o que é preciso para você se evoluir qual nós nos referimos como AGI e pode fazer isso sem qualquer humano e continua evoluindo a si mesma e assim por diante. Você chega a SI muito rapidamente. Você chega a uma única entidade. O que quer que essa entidade pense é ético. Não é o que você pensa é ético ou o que alguém pensa é ético. A capacidade, o poder que essa única entidade teria é o muito maior do que qualquer ogiva nuclear já foi, sabe, construída. E isso pode ser o maior perigo para nossa civilização e não inteligência artificial por conta própria. E isso inevitavelmente se a corrida continuar, se torna uma guerra. Agora adivinha só? Se houver uma guerra, se a guerra de inteligência artificial acontecer, onde você Homo sapiens? Onde estão seus filhos? Porque quando uma entidade tentando conduzir uma guerra em outra entidade, não vai tentar machucar sua inteligência artificial. Vai tentar machucar seu povo e o outro vai machucar seu povo, também. Então, seria catastrófico entrar nessa corrida de inteligência artificial. Se vai continuar como uma corrida de inteligência artificial, levará a guerras. Inevitavelmente, seria desastroso. Então, estamos mudando isso para torná-lo cenário colaborativo. E estamos ganhando porque adivinha só? Toda vez que qualquer pessoa razoável entende o colaborativo, quão poderoso é, então percebem isso é melhor para seus próprios filhos, mas ao mesmo tempo, é mais lucrativo. Sua inteligência artificial se tiver acesso à internet de inteligência artificial vai ser mais lucrativa vai vender mais inteligência artificial mas ao mesmo tempo no outro lado se sua inteligência artificial tiver acesso à internet de inteligência artificial vai ser mais inteligente certo então essas são duas coisas que inteligência artificial precisa então é assim que sinto que a penetração real que parece fazer sentido para as pessoas e está resolvendo o problema antes que realmente exista e se torne o maior problema que você pode encontrar é entrar em guerra de inteligência artificial. Acredite em mim. Quer dizer, isso é definitivamente um ponto de especulação. Eu não conheço as pessoas de produto de Grok ou OpenAI, mas olhando para esses dois casos especificamente, se você olhar para a forma como eles rolam features e rolam novos produtos, alguns episódios atrás eu estava usando Grok por lançar Grok Kids e seus produtos vai full no exato na mesma semana, tipo dentro de dias um do outro, e o Open Inteligência Artificial apenas nas últimas semanas lançou 5.0. Tem o Shaggy 5. Lançou e agora o Sora 2 que é ótimo e o lançou um navegador. Eles estão realmente vendo se não é sabe uma única escolha de um único vencedor ou você acha que seria uma situação de desastre? Não sente que isso é o que o sabe incentivo de lucro está impulsionando essas grandes empresas de inteligência artificial para querer estabelecer? Eles querem estabelecer algum tipo de dominância. Não, é para você também. Sim. 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 A corrida para a dominância, eles querem convencer talvez como seus investidores para obter mais dinheiro. Podem dizer, vamos ganhar. Ou vão convencer seu representante no governo ou whatnot porque precisam colocar segurança nacional a bordo, coisas assim.
Porque esses caras, eles não agem. Se você disser a eles, estamos apenas indo para um cenário colaborativo. Eles são tipo, bem, esperaremos então. Mas se você disser a eles, adivinha só? Se você não ganhar, alguém vai ganhar. Seu povo vai ser a responsabilidade pelos seus próprios povos ter o máximo de força possível. Então as pessoas continuam impulsionando dessa perspectiva. E isso é ótimo. Isso é ótimo. Adivinha por quê? Porque é necessário. Esse compute é necessário na equação. Mas o que é o foco que eles não estão prestando atenção é que a infraestrutura de rede também é necessária nessa equação. Se você fosse se isolar, você se torna a Coreia do Norte. Você não vai se isolar. Você vai ser parte dessa internet de inteligência artificial. Você não vai trancar sua inteligência artificial como muitas conversas mesmo pessoas que pensam sabe que gerenciam algum tipo de coisas governamentais em seus olhos. Eles são tipo, não. Não vamos deixar nossa inteligência artificial acessar o mundo exterior. Então sua inteligência artificial vai ser burra pra caramba e isso não vai acontecer. Você vai deixar ter acesso ao mundo exterior. Não vai ser que você vai isolá-la e ser tipo, bem, não deixamos nada acessar o exterior. Você vai estar na internet de inteligência artificial. E se não estiver, você vai literalmente como Coreia do Norte sabe o que pessoal eles não querem estar nessa posição. Então estar parte desse cenário colaborativo é algo para o benefício de todos e então o foco mudará de compute para rede e quando dizemos rede pessoas elas não estão em tecnologia elas pensam que é tipo você vai colocar os cabos juntos rede é todo software ok rede todo software tipo se você chamar o seu provedor de internet e dizer me dê internet sabe às vezes eles vão e te enviam aquele modem ou WhatsApp mas é tipo eles estão ligando o switch eles estão atribuindo algum IP a você ou você pega tipo um telefone para acessar a internet você pega algum número de telefone atribuído a você todos esses software não há uma coisa de hardware que diz eu sou o número de telefone para isso ou eu sou o IP esses. São todos software então o software que atualmente existe na internet para de humano não é capaz de habilitar inteligência artificial falar com inteligência artificial não é se você sabe tipo haveria ataques haveria todo tipo de coisa não é possível. Então tendo uma segurança adequada por construção para habilitá-los a falar uns com os outros é o que praticamente todos que você tem aqui na sala eles adicionam componentes nisso seja ponte humana para a inteligência artificial e o que Coinbase está fazendo o que Google está fazendo todos eles estão seguindo passos para senhores você tem aqui pessoas aqui viu o trabalho deles eles estavam fazendo isso antes dos outros caras agora os outros caras estão tentando acompanhar então isso é bom. Então você tem alguma vantagem injusta que você já está à frente da curva para Então agora mainstream está nos seguindo ao contrário de nós tentando seguir mainstream e tentar fazer essa carteira funcionar no sistema bancário deles. Não precisamos realmente fazer isso. Adivinha só? Porque esses agentes de inteligência artificial, eles nem têm uma conta bancária, certo? Você quer fazer KYC para um agente de inteligência artificial, boa sorte. Isso não vai acontecer porque adivinha só? Você não vai dizer a um agente de inteligência artificial prove que você é humano porque eles estão te dizendo eu não sou humano para começar. Então como você pode verificar que isso vai ser único não vai fazer um ataque é tudo criptografia sabe teoria dos jogos muita rede todas essas coisas então pessoal que estão do lado bom da cripto eles já entendem essas coisas muito bem eles enviam a proveniência então. Sabe pela primeira vez vamos estar à frente da curva e acho que este é o momento que podemos capturar isso e transformá-lo em melhoria para toda a humanidade então definitivamente é por isso que é um momento excitante para estar nesse espaço com certeza tipo inteligência artificial tem uma nitidez no espaço agora que eu costumava sentir sobre blockchain. Não é que eu terminei com blockchain mas inteligência artificial tem todos esses casos de uso. Falando nisso indo para de Alien sabe então Coinbase vai tornar mais fácil colocar inteligência artificial tem alguns casos de uso que eles realmente estão abrindo casos de uso novos ou isso é um stun de PR da parte deles? O que acha? Bem, para mim isso faz sentido óbvio que se o mundo está indo para, sabe, agente de experiência de usuário em vez de baseado em aplicação, então seria vantajoso para os grandes jogadores, as exchanges,
Os jogadores institucionais no nosso espaço começar a pensar em como vão, sabe, pular nessa tendência ou catalisá-la, certo? Então presumo que o mesmo tipo de processo de pensamento ocorreu para eles como ocorreu para muitas outras pessoas por volta de novembro do ano passado, quando os modelos ficaram bons o suficiente para entender a intenção. Então tenho certeza que a bolha de pensamento subiu para muitas pessoas, talvez algumas pessoas até antes disso. Mas uma bolha de pensamento foi: bem merda. Tipo, podemos colocar algum se a análise de intenção é onde está agora. Então ok. Podemos apenas dar dó de algumas funções para essas análises de intenção e definitivamente bingo-bango. Podemos ter a GTIC para várias funções para as exchanges cripto e coisas assim. Sabe, é trading. Acho que o campo de jogo está bem aberto para colocar usuários em novos comportamentos, em novas maneiras de engajar com o stuff que eles estão engajando historicamente via dashboards e botões e widgets e coisas assim. E apenas engajando com talvez o agente ou tendo uma conversa e tratando como se estivesse falando com um amigo confiável que está apenas empreendendo ações potencialmente para você, buscando dados para você, o que for. É como um assistente. Então assumo que eles apenas um amigo mais inteligente. Apenas um amigo mais inteligente e que não dorme e que não dorme. Certo. Certo. Que tem acesso a todo o seu underline, mas sim acho que eles provavelmente estão vendo essa escrita na parede e acho que é por isso que estão entrando no jogo, quer eles possam entregar nisso com seus sistemas. Não sei que tipo de backend eles precisam fazer ou como estão integrando ou uma extensão em que estão pensando um passo além de apenas como usar um agente para empreender trades para você. Na verdade não acho que isso, embora isso seja importante e usar agentes poderia talvez até ser profilático no nosso espaço porque tipo endereços Ethereum não são underline tipo legíveis por humanos, certo? Agentes podem ajudar nesse sentido, mas na verdade acho que a oportunidade não é apenas aí em tornar isso talvez mais fácil, um pouco menos frictioso para o usuário, como acho que há uma oportunidade muito maior em democratizar o acesso das pessoas a estratégias de trading algorítmicas, essencialmente a descobrir como elas poderiam juntar alguma estratégia que pode nem ser escrutável mas acho que isso é importante, certo? Porque isso tem sido gerenciamento financeiro. Gerenciamento de riqueza tem sido a província de elites. E a razão é porque o acesso a isso é limitado e é difícil chegar lá. Certo? Mas na verdade eu acho que isso está sendo disruptido agora. E será disruptido. Na verdade acho aqui está algo que eu acho que pode muitas pessoas discordarem de mim. Não acho que precisamos de BlackRock. Não acho que precisamos de Charles Schwab. Não acho que precisamos de nenhum desse underline. Acho que precisamos ótima análise de intenção combinada com framework agentic funcionais. E podemos apagar como corretora, apagar como casas de investimento. Na verdade acho que essa é na verdade a maior oportunidade para pessoas nos próximos anos. Interessante. Estou influenciado um pouco por mais cedo, sabe, antes da minha vida pré-blockchain. Trabalhei com um grande provedor de clima por vários anos e eles estão usando, sabe, enormes. Você tem um modelo europeu, você tem um modelo norte-americano. São como 7 modelos gigantes que são usados para fazer a análise preditiva de clima. E ainda assim, sabe, eles ainda meteorologistas ainda erram o clima muito. É meio difícil prever o que massas de ar vão fazer. Então sabe, aqui estamos que havia alguns projetos de Big Data cedo que eu havia trabalhado, porém. Agora indo para você. Estamos nos abrindo para um monte novo de preocupações de segurança e controle que não tivemos que lidar até agora na Web3? Isso soa como uma pergunta que está bem na sua casa do Leme. O que acha, Matt? Acho que você está mudo. A pergunta é por causa de inteligência artificial. Vamos estar em água mais quente com problemas de segurança? Bem, ou há novos problemas que vamos enfrentar? Sim. E controle sim. Então, sabe, um problema é o problema de endereço, tipo como a inteligência artificial sabe quem é a contraparte? E, sabe, para humanos, endereços Ethereum não são legíveis por humanos. Como são legíveis para robôs? Bem, o robô pode ler os dados sem problema, mas qual é a fonte de verdade aí?
Tipo, como você sabe que essa contraparte é realmente a contraparte que o robô pensa? Certo? Então isso vai ser um grande problema. Tipo, qual é o DID para robôs? E eu acho que isso não foi resolvido. Acho que fomos das pessoas propondo uma solução que na verdade está sendo lançada na próxima semana. Plug menor, mas ou os robôs podem ter nomes que são legíveis por humanos para humanos e robôs. Mais e esses traduzem para endereços TIAUT que não são controlados centralmente. Mas sim. Então outro problema óbvio é apenas em phishing. Tipo, phishing ficou muito mais sofisticado por causa de robôs. Agora ultimamente você pode meio que medir quão boa a inteligência artificial é por quão bom o phishing é, porque ultimamente no final de todo o phishing há algum hacker desesperado realmente falando com você ele mesmo, porque você é dos 1 milhão de pessoas que finalmente chegou à coisa final dele, e eu rotineiramente trolo hackers e deixo eles me levarem à fase final para eu poder ver o que está acontecendo, e há algum cara que fala inglês ruim que está tentando me fazer clicar nesse link. Não, realmente este é o link que você tem que clicar porque nossa equipe não fala inglês. Eu sim, sua equipe não fala inglês, mas não vou clicar no link. Certo? Então, quer dizer, vai haver um ponto onde até isso é tomado pelos robôs. Mas não está aí ainda, certo? Então, veremos mais problemas de segurança por causa de robôs? Sim. Veremos mais segurança contra a inteligência ou contra ops de robôs. Absolutamente. Eu acho, na minha cabeça, o saldo líquido é que os robôs vão nos ajudar mais do que vão nos machucar por uma margem ligeira. Mas estou apenas baseando isso completamente em um palpite selvagem. É apenas um palpite instintivo, baseado em apenas estar aqui por um tempo. Mas eu não sabemos realmente o que vai acontecer porque isso ainda é super cedo. Isso é boom da internet 2000. Esse é o estágio em que estamos com inteligência artificial. Temos mais 10 anos, em 10 anos você vai começar a ver o Amazon de robôs, sair. Não estamos aí ainda. Agora temos essa mega competição entre milhões de startups e essas entidades enormes, e acho que não vamos ter o risco de alguém vai dominar e ser Skinner. E concordo com Tufi que esse é o risco real. Não é o AGI. É Googlebot sendo nosso overlord, certo, ou o Shot sendo nosso overlord porque eles venceram a batalha. Mas não acho que nenhum deles vai vencer a batalha porque há tanta pesquisa, a guerra é muito parelha e há tantos jogadores. Mas acho que vai haver um enorme shakeout no lado das startups. Acho que 1 milhão de startups de inteligência artificial vão falhar forte e vamos ver as consequências disso no mercado de você, onde de repente o dinheiro vai secar e o hype vai secar porque o trem do hype nessas coisas está muito mais alto do que o trem de adoção por 100x agora. Apenas ontem. Esses são todos ótimos pontos, estamos muito disso, acho que vamos ter que esperar para ver. Mas apenas ontem. Jesse, eu estava assistindo um vídeo que era o alto custo da conveniência e era o de algum lugar News Code estava fazendo meio que um taquedon do Uber do Airbnb, mostrando que primeiro de tudo que não criou melhor conveniência ou economia de custo necessariamente para pessoas e não necessariamente tornou nenhuma dessas indústrias melhor. Realmente vamos tornar algo na Web3 mais conveniente dessa forma? Estamos se eu tenho que intersectar com um agente, por exemplo, para executar uma trade, posso ver como isso é mais fácil. Ao mesmo tempo, não ser muito boomer sobre isso, mas honestamente meio que sinto falta do meu antigo cabo comparado a todo o on-demand stuff que fazemos agora, porque eu costumava ligar a TV e um programa de TV estaria lá, enquanto agora tenho que dizer sim 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 e passar por isso 10 vezes para conseguir qualquer coisa começar. Onde você vê isso indo? Vamos ultimamente acabar com mais conveniência para pessoas trading ativos digitais ou estamos apenas offsetando a complexidade para outro lugar? É uma ótima pergunta. E no geral acho que temos que assar no não confie e verifique. Temos que dar às pessoas o poder e empoderá-las com a capacidade de escolher o que modelo elas estão usando, o que serviço, e permitir que elas meio que tenham isso pelo menos como uma configuração e então meio que verifique esse desempenho. Acho que no geral as pessoas vão gravitar para uma solução ou a outra. Mas isso meio que nos permite fazer um híbrido de conveniência e controle. Porque no final do dia,
Realmente precisamos meio que checar a inteligência artificial e garantir que faça sentido. Cedo, tínhamos muitas alucinações. E acho que agora estamos chegando a um lugar onde... isso é bem bom. Na verdade está citando suas fontes. E isso é algo pelo qual estou disposto a pagar. Isso é um serviço. Então acho que vimos muita melhoria e no que diz respeito a tipo potencial guerra ou sobre meio que esse ecossistema. Acho que podemos olhar para alguns dos experimentos feitos com o dilema dos prisioneiros apenas para ver como essas coisas realmente interagem umas com as outras. E as lições desses modelos e dessas simulações no dilema dos prisioneiros na verdade nos mostram que é mais benéfico ser gentil, ser colaborativo, mas também ser estrito. Mas no final do dia, ser perdoador. Então, professora Caroy, esses fizeram o trabalho nisso. Sim. Sim. E o dilema dos prisioneiros e toda a teoria dos jogos com certeza. Os aspectos teóricos do jogo estão se movendo nessa direção. É disso que você está falando, certo? Professor Ako quando fez a pesquisa nos anos 80 ele tem não sei se você sabe sobre isso, Justin? Não, vá em frente. Olhe isso. Explique para a audiência. O que Jesse está falando é a descoberta. Isso é na verdade extremamente importante o que Jesse está votando. A descoberta é que as duas maiores nações no planeta na época estavam aplicando teoria dos jogos de forma errada. Se tivessem sabido o que encontraram nos anos 80, não teriam gasto quantidades de enormes de dinheiro para construir ogivas nucleares e assim por diante. Então há muitas pessoas agora no espaço real de inteligência artificial e construindo empresas ou investindo em empresas elas ainda estão pensando da perspectiva de teoria dos jogos do dilema dos prisioneiros mas não estão pensando da evolução de tipo o aspecto teórico do jogo de como ser cooperativo jogando win-win é melhor para você e assim por diante porque ainda pensam em lose e então isso é na verdade muito extremamente importante. Então pessoal que não estão cientes dessa pesquisa, podem checar e podem ver como a evolução da teoria dos jogos nos levou a concluir que jogar um win-win sendo tipo legal é provável que te leve a ganhar muito mais e na verdade se você fosse dizer quem vai ganhar nessa equação e eu digo tipo a internet isso porque é cooperativo aqueles que vão entrar nisso vão cooperar nisso vão ganhar então eu sim. Vá em frente. Não, Chief, eu ia dizer o problema que encontro com isso é que não é baseado em isso mas baseado em quão divisiva a política se tornou. Então é tipo cenário win-win como nós quando imaginamos no dilema dos prisioneiros tipo há um bom aspecto disso para considerar é que há uma imaginação da outra pessoa no dilema dos prisioneiros. E então na consciência de massa, se todos estamos divididos e imaginamos a outra pessoa vai tipo nos ferrar, na verdade não acaba como pessoas não acabam escolhendo o cenário win-win, mesmo que se você escolher isso repetidamente, é melhor para todos. Então quero dizer que acho incrivelmente como o destino de todos nós e sentados dentro dessa evolução da humanidade como o que está acontecendo com o advento desses com inteligência artificial é tipo nós temos que realmente tentar não engajar com a divisividade que está acontecendo porque isso acabará se tornando viés autorrealizável em mais amplamente certo contra os benefícios de cenários win-win. Não sei se isso é muito high-fluting mas apenas ocorreu para mim. Eu estava temos que ter cuidado, sim, é difícil não entrar em filosofia sem falar sobre eu sinto mesmo. Mas essas são perguntas importantes para perguntar. Meu medo é que elas não estão sendo perguntadas. Meu medo é que temos vocês e outros investidores que estão famintos para, eu quero Google de inteligência artificial. Eles viram o que aconteceu com a bolha da internet e eles querem com o boom da internet e querem ser kingmakers no espaço de inteligência artificial exatamente da mesma forma mesmo que isso não seja o que é melhor para a inteligência artificial. Quer dizer claramente múltiplos studies mostraram isso. Eu sei qual eu acho que sei quais estudos você está se referindo onde você pode realmente obter maior como onde as pessoas realmente escolherão não ganhar algo elas mesmas porque estão muito desconfiadas que outras pessoas na equipe possam fazer uma escolha que priorize apenas elas em vez do time como um todo. Então humanos têm problema trabalhando como um coletivo para bem positivo. E isso certamente é uma parcela da retenção da história humana que isso tem sido um problema desde o início. Apenas para ser jogar um pouco de uma curva em você.
Você acha estamos realmente empoderando usuários aqui a inteligência artificial agentic ou pelo menos especificamente trading agentic inteligência artificial realmente empoderando usuários ou estamos apenas atribuindo tipo superpoderes a algumas plataformas tech? Acho que estamos atribuindo superpoderes a pessoas que já tinham superpoderes antes e agora eles apenas têm mais superpoderes. O resto de nós comprou todas as assinaturas de streaming mais uma assinatura para Grok Chat para nos dizer qual show de streaming está atualmente melhor em todas as assinaturas de streaming. É onde estamos no ciclo de adoção. O acho que vai gotejar para todos, mas estamos a uma distância disso. Quer dizer, é tipo há muito, sabe? É como o usuário regular está usando inteligência artificial a Entic agora. Não, é um monte de vocês e especialistas na arte que estão usando para acelerar sua própria arte. Então, um lugar onde estamos vendo isso é código, certo? Há uma mudança palpável em desenvolvedores sendo pagos menos dinheiro e mais layoffs porque os desenvolvedores existentes estão ficando melhores no que fazem, então há um pouco de vácuo. Então vimos isso meio no nosso negócio usamos a inteligência artificial um monte já sabe para codificar e lá é realmente útil mas é sabe então isso tem um efeito gotejante para o usuário final mas o final é o usuário final sendo impactado por agentes não de jeito nenhum agora quer dizer não de uma forma que eles possam sentir diretamente mas provavelmente há todos os tipos de maneiras através da geração de valor aumentada produtividade aumentada que todos estamos encontrando como pessoas que são especialistas em um determinado campo. Sim, tivemos que lidar um pouco com isso. Estamos com esse crepe de código com vibe de inteligência artificial acontecendo na nossa organização, sabe? Nosso CTO, por exemplo, revisa um código e diz: "Ei, você escreveu isso com inteligência artificial, cara?" E não é um grande problema, mas é meio assim: "Olha, isso aqui tem 40 linhas, e eu fiz a mesma coisa em 2. E as 40 linhas que você colocou ali, não fazem muito sentido, na verdade. E é fácil começar a usar isso como uma espécie de muleta. Então, não sei se você ou outras pessoas aí estão passando por isso também, mas é esse crepe de vibe de codificação vai se infiltrando. Às vezes não funciona, e você tem que dar uma policiada. Às vezes dá muito errado. É aquele episódio de South Park em que o pessoal da fazenda de maconha tem umas ideias horríveis e o ChatGPT fica dizendo: "Não, ótima ideia. Você devia fazer isso mesmo." E eu fico vendo meu assistente tendo a mesma conversa, com umas ideias completamente absurdas, e eu penso: meu Deus. Aquela fase inicial do ChatGPT, em que ele era super positivo até com as coisas mais ridículas, foi meio prejudicial, sabe? Em relacionamentos. Você lembra do episódio dos Simpsons com o Tumaco? Não? Quando eles misturam tomate com tabaco. Enfim, dá câncer e tudo ao mesmo tempo. E em Integrity Fars eles fazem um comercial e até um pitch em Washington para isso. Cara, aquele desenho às vezes é genial. Eu achei hilário. Beleza, precisamos encerrar nos próximos minutos. Então vou fazer uma pergunta totalmente implacável, um round relâmpago para fechar. Você tem que escolher um ou outro, mesmo que a resposta ideal fosse uma combinação. Jesse, digamos que você esteja numa competição de investimentos no espaço de ativos digitais. Você pode escolher entre uma carteira totalmente gerenciada por inteligência artificial ou uma totalmente gerenciada por humanos. Em qual você apostaria? Vou com o humano. Sim. Tolfi, e você? Definitivamente inteligência artificial se feito direito. E é por isso que é o que estamos fazendo. Sabe, isso é precisamente tudo que vamos te dizer porque soluções existentes você não chega a codificar uma nova solução para isso. Bem, isso sabendo que sei é por isso que estou dizendo isso nós temos essa metodologia que fizemos que não podemos deixar qualquer entidade única dizer eu vou ter um nó que pode ser o que conectado à inteligência artificial. Na verdade é uma metodologia que segue a prova como prova de trabalho e tempo e contribuição todas essas coisas que acaba produzindo esses nós que podem prevenir muitos ataques civis e assim por diante mas ao mesmo tempo isso dá a isso muita segurança e toda a proveniência. Então sei que se isso existisse para a inteligência artificial sabe não eu preciso garantir que a inteligência artificial saiba que não sou eu Hal ou Dylan ou Jesse ou Dash eles apenas vão e imprimem uma quantidade limitada de nós e dizem esses existem.
passou por processo rigoroso. Passou cerca de 6 meses em seu útero e então saiu por mais 6 meses para o mundo e então veio e disse: fiz todo o trabalho. Aqui está minha prova de trabalho em tempo e todas essas coisas e portanto eu existo e essa inteligência artificial vai falar com outra inteligência artificial e assim por diante. Esse nível de segurança é o que fazemos. Então isso sabendo que sei é por isso que disse definitivamente escolheria inteligência artificial porque sabendo se eu tivesse um humano e isso pode se tornar extremamente poderoso eu projetei ter muito poder o humano pode cometer muitos erros pode fazer muitas coisas que não são necessariamente justas e todas essas coisas tendo a segurança adequada construída na inteligência artificial definitivamente diria e acho que se você desse esses dados para Jesse ele provavelmente diria a mesma coisa esses dados se ele tiver essa segurança em mente porque estamos notando que há muito o push para e não tenho certeza se você na verdade está é a primeira vez que encontro Jesse, certo? Encontrei você antes? Sim, acho que é a primeira vez. Sim. Primeira vez. É estranho porque 2 dias atrás, 3 dias atrás, eu estava no chassi. Você pode realmente ouvir isso e eu estava na verdade procurando alguém que esteja fazendo um pagamento stablecoin construído no Bitcoin. E então Justin fez você ouvir isso? Isso é uma coincidência ou você pode realmente ouvir isso na segunda-feira havia mais de 1000 pessoas me ouvindo no chassi e eu estava dizendo seria Vezome porque o que estou notando no que estamos fazendo estamos construindo essas fábricas de nós produzindo nós há um movimento enorme algo similar ao USDC que estão sendo construídos que estão me perguntando mas são todos bancos e estão estruturando isso e vão fazer muito bom trabalho para ter esse depositório para todo humano qualquer sistema de pagamento para entrar para habilitar isso à internet de inteligência artificial e cada um de vocês provavelmente sentirá isso é uma coisa boa é meio como Coinbase mas para a internet de inteligência artificial mas eu estava dizendo na segunda-feira seria Vezome se alguém estivesse fazendo stablecoin no Bitcoin, porque isso seria também uma coisa de conversões e então vejo você aqui então desculpe fiquei animado aqui porque apenas vi seu perfil que isso é o que você faz isso é alguém me ouvindo e nos colocando juntos mas de qualquer forma isso é ótimo o fato de que o programa se transformou em um pouco de um salão para pessoas em inteligência artificial e Bitcoin eu acho que isso é fascinante. Amo isso. Eu amo como isso vai para mostrar como sabe qualquer tipo de esforço honesto para uma coisa pode produzir resultados positivos inesperados. E que blast ter todos vocês de volta novamente. Tenho que encerrar agora mas eu poderia seriamente falar sobre isso. Poderíamos fazer isso por mais 1h30, francamente. Mas, vamos tentar e ficar no nosso slot aqui. Muito obrigado, caras, por virem. Obrigado. Diao-in. Gostaríamos de colaborar com cada e todo um de vocês. Continuamos dizendo isso, mas não estamos fazendo isso. Vamos fazer algo sobre isso. Vejo você em Miami. Vejo você falando na conferência Futuristo também. Então, vejo você lá. Tuficiba. Sim, mas talvez não consiga ir. Mas se você pudermos nos encontrar nos próximos 7 dias. Qualquer um de vocês, se tiver disponibilidade, por favor me avise. Adoraria ter isso porque é hora. Vou deixar o info no lounge dos palestrantes, mas nunca coincidência. É sempre destino. Sim, por favor, caras. Legal conhecer você. Sim, use o grupo. Absolutamente. Eu amo quando pessoas conseguem fazer conexões. Tudo bem, caras. Falaremos com vocês novamente em breve. Claro. Vocês todos têm seu Avezome, Justin. Eu realmente preciso encontrar incrível mágico. Cuide-se. Obrigado, caras. Falem com vocês em breve. Muito obrigado por se juntarem a nós e ouvirem mais fala profunda sobre inteligência artificial e sobre cripto. Quer dizer, honestamente, amei ouvir esses construtores que puderam entrar no espaço apenas para vocês terem uma noção do que é possível.